Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela satisfação de estar na tua casa nesta manhã, no intuito de mais uma vez construir com os nossos irmãos que nos assistem, que compartilham este vídeo, assuntos que subsidiam a nossa escola dominical. Seja com a vida do Júnior, seja com a minha vida, abençoe a vida do nosso irmão Rony, que está por trás das câmeras, que esta aula possa edificar a vida dos nossos irmãos para a glória do Deus Pai. Isto é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Alegria estarmos juntos outra vez para a exposição da nossa escola bíblica dominical. Adentramos o mês de maio e falaremos sobre os dons de elocução. E lembramos a você que estamos estudando acerca dos dons espirituais na perspectiva do pastor Elinaldo Renovato. E você que ainda não assistiu os vídeos anteriores pode visitar a nossa playlist aqui nesta plataforma para acompanhar as lições que já estão publicadas. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui no campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e é uma imensa satisfação ter a sua companhia aqui nesta programação. Você ainda que não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder. O texto áureo da lição de hoje está pautado na carta de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática, por sua vez, afirma: os dons de profecia, de variedade de línguas e interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo, mais uma vez ratificando o que diz o texto áureo. A leitura bíblica em classe, irmãos, está na mesma carta que me referi, 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 e 10, e depois capítulo 14, versículos 26 ao 32. Eu quero convidar para iniciar essa exposição de hoje meu amigo Júnior Santiago, que irá introduzir e também comentar com vocês acerca do dom de profecia. Júnior, bem-vindo, bom dia, é contigo. Bom dia, obrigado meus irmãos. É uma satisfação estar aqui de volta para poder falar sobre dons de elocução. Espero que nós sejamos aí boas referências de elocução para vocês, no sentido de aclarar as lições bíblicas da EBD. Nesses dons, é a última tríade, né, de dons espirituais, estão elencados o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. É bem claro, e acho que tanto o texto áureo quanto a verdade prática ditas aqui pelo pastor Diego demonstraram o propósito destes dons: edificar, exortar e consolar. Quem? A Igreja de Cristo. Vamos ratificar novamente, até uma repetição de ideias, né? Essa ideia de ratificar novamente, mas trazer novamente à baila a ideia de que os dons espirituais servem à Igreja de Cristo, ou seja, trazem para ela munições, instrumentais e força suficiente para avançar neste mundo, aperfeiçoando toda a sua estrutura e todo o seu movimento até o dia da grande vinda do nosso Senhor. Os dons agora de elocução vão nos mostrar modos de proferir a palavra de Deus de modo sobrenatural, trazendo para a igreja, para o culto público, a sobrenaturalidade dos dons espirituais, trazer a força do Espírito através da fala, da boca, exatamente, das pessoas, dos membros
que compõem a igreja. O primeiro dom, o dom de profecia, 1 Coríntios 12, 10, vai ser definido por Stanley Horton como mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em língua comum, com o propósito, de novo, edificar, exortar e consolar o destinatário. Observamos que o dom de profecia ele serve para isso, edificar, exortar e consolar. É o modo com que a igreja ouve a voz de Deus nesse sentido de edificação, exortação e consolo. A profecia, ela sempre vai ratificar, confirmando a palavra de Deus escrita, que é a boca de Deus falando, que é a Bíblia Sagrada. E o que a profecia não é? Que é algo também muito importante que a gente precisa acentuar e que o comentarista também faz essa exortação. A profecia não é um modo de apontar dedos, um modo de direcionar a compra ou a não compra de alguma coisa, ou a indicação de marido, ou desejar uma bênção específica para os outros, ou apontamentos pontuais. Nós temos que ter muito cuidado com essas profecias que são genéricas. Nós já falamos sobre isso em várias aulas, tanto nesta lição, nesta revista, quanto em outras revistas anteriores. Nós já falamos sobre isso. Essas afirmações genéricas, esse desejar de bênçãos, ainda que muito bem intencionados, não são profecias. Profecias é o falar de Deus, confirmado pela palavra de Deus, que traz esse propósito de edificar, exortar e consolar uma determinada igreja, uma determinada situação. Imagine, por exemplo, na Nigéria, onde cristãos são perseguidos, mortos, onde pessoas invadem as igrejas, destruindo realmente toda a igreja e matando pessoas. Uma igreja perseguida, ela é consolada e edificada, muitas vezes, quando um profeta se levanta no culto público, demonstrando que Deus está preocupado com aquela situação. E esse profeta, ao proferir uma profecia, tanto antecipando perseguição ou antecipando Deus agindo contra aquela perseguição, vai ser motivo de edificação e consolo para aquela situação específica do corpo de Cristo. É importante que nós percebamos que a profecia ela não é algo que seja corriqueira, como algo que possa ser utilizado como um gatilho. Hoje eu vou profetizar no culto porque Deus vai me usar. Calma, nem sempre é assim. A profecia, ela serve para um fim específico. E quando ela é jogada ao léu, quando o nome do Senhor é dito de forma vã, em uma falsa profecia, nós temos pecado envolvido aí. E não necessariamente nós vemos o dom de um dom espiritual em exercício. Por isso que tanto o apóstolo Paulo quanto o comentarista aqui nos vai incentivar a examinar. E examinamos quem? Profecia e o profeta. Se você quer ser profeta, tome cuidado. Você é o único dom que a Bíblia autoriza que as pessoas examinem a sua vida. Portanto, ser profeta de Deus neste caso é ter uma vida de livro aberto, com possibilidade de ser julgado pelo povo. Enquanto Mateus diz que não devemos julgar a ninguém, a Bíblia também dá autorização para que aquele que quer ser profeta seja julgado. E julgado tanto a sua vida quanto a profecia que profere. Portanto, tenhamos todo este cuidado examinando tudo e retendo o bem, para que finalmente sejamos consolados e aprendamos com a profecia. Ela é algo relevante, principalmente para contrapor os falsos profetas. 1 Coríntios 14 nos mostram que essas profecias devem ser julgadas. Mateus 7 vai identificar uma coisa bastante interessante, o próprio Jesus dizendo que os falsos profetas serão reconhecidos pelo seu caráter e pelos seus frutos. Eles são como lobos devoradores. Esta é a imagem que Cristo constrói. E se vestem de ovelhas. No verso 16, Jesus aponta como nós vamos reconhecê-lo. Pelos seus frutos. Reconhecemos a árvore pelos frutos. É algo também que digo isso de forma corriqueira. Então, pelo caráter do profeta e pelas suas ações, você vai reconhecer se deve ou não dar crédito a essa profecia. O propósito da profecia, portanto,
No Novo Testamento, é essa confirmação, esse consolo e essa exortação. No Velho Testamento, nós não ainda tínhamos o cânon formado. O cânon era esparso, ou seja, havia pequenas porções do cânon distribuídas. Por isso, a ação dos profetas era muito necessária. No Novo Testamento, nós já temos o cânon formado, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Portanto, não é necessária uma nova revelação de Deus nesse sentido. Porém, ou de forma escriturística. Porém, a profecia agora é a confirmação dessa palavra poderosa, de como Deus age através da sua própria palavra. Existe algo que eu quero terminar este ponto, deixando bem claro a vocês, meus irmãos, para que vocês prestem atenção àquilo que o profeta diz acerca dos falsos profetas. Profetas que muitas vezes induzem a decisões ministeriais, profetas que usam um jogo de influência para entrar dentro da Igreja de Cristo e causar mais dano do que ganho. Jeremias, capítulo 23, versículos 9 a 22, Jeremias vai combater esses falsos profetas, que são os profetas profissionais. No verso 13 e 14, ele diz assim: nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal. Olha a comparação que ele está fazendo. E faziam errar o meu povo Israel. Meu povo, Deus dizendo. Mas nos profetas de Jerusalém, olha o contraponto, vejo uma coisa horrenda, isso é Deus dizendo através da palavra do profeta Jeremias. Cometem adultérios, andam em falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam de sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Olha só a palavra forte dita aqui no versículo 13 e 14, com relação aos falsos profetas. Quando eu trabalhava em 2006, mais ou menos, eu comprei este livro aqui, ó. Trouxe ele já falei dele para vocês. Eu trabalhava em uma situação de estresse muito alta, porque eu entrava dentro de pavilhões superlotados com mais de 200 presos. Nós recebíamos ameaça de morte todo dia, na época. Então eu entrei numa arte marcial em 2006, específica para defesa pessoal, que eu treino até hoje ela, e para me defender dessas ameaças que surgiam. E dos modos de me defender era tentar entender e ler a linguagem corporal de um possível atacante, tanto no tatame, né, quanto dentro do próprio pavilhão, em que eu entrava sozinho, mais de 200 presos soltos, e qualquer hora poderiam, por exemplo, enfiar um pedaço de ferro na minha garganta. Então eu tinha que ler a linguagem corporal, tinha que entender isso de forma rápida. Nunca imaginei que, por exemplo, este livro me ajudaria a entender os falsos profetas, porque o jogo de linguagem corporal de falsos profetas dentro da igreja demonstra que, muitas vezes, eles se valem de uma aparência de santidade ou de um jogo de palavras, fazendo floreios ou mesmo utilizando apenas aquilo que o povo quer ouvir para que finalmente possa exercer influência, tanto na igreja quanto nos seus líderes. Portanto, tenhamos muito cuidado. Como já dizemos antes, o dom de discernimento é essencial neste ponto, porque nos ajuda a entender. E é importante que nós sigamos o conselho do comentarista e o conselho de Paulo. Examine tudo, não saia acreditando diretamente. A profecia existe, Deus fala através de profeta, porém, Deus nos deu autoridade e nos deu permissão de julgar este caso. Portanto, examine antes de acreditar. Examinou, tem concernência com a palavra, tem relação com a advertência, com consolo, com cuidado? Perfeito. Então acredite, creia e espere que o Senhor que prometeu é o Senhor que cumpre. E agora eu volto a palavra para meu amigo Diego para falar sobre esse segundo ponto deste dom de elocução. No caso, o dom de variedade de línguas, né, Diego? Isso mesmo, Júnior. Queridos irmãos, chegamos ao tópico 2 dessa lição e você percebeu que, semelhante aos outros eixos que estudamos nos dons espirituais, estes de elocução não são menos importantes. Aliás, são assuntos necessários e, de igual modo, eu diria que um tanto espinhosos, que nós precisamos analisar com um pouquinho mais de cautela e cuidado. Júnior esboçou para você acerca da profecia
E num segundo momento, nós abordaremos agora a variedade de línguas. No aspecto definitivo, nós veremos a sua finalidade e, respectivamente, a sua atualidade. Com relação à sua etimologia, não no seu sentido semântico, não na raiz da expressão, mas na sua definição de fato, o pastor Elinaldo traz para nós na própria revista 2 teólogos, um que tem sido muito utilizado, a figura de Stanley Horton, e também de Thomas Hoover. Estes dois fazem citações distintas, mas que trafegam para uma mesma finalidade. O Thomas Hoover diz que as línguas, ou o dom de línguas, constitui-se na habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Essa anotação, essa pontuação, ela está muito próxima daquilo que a gente já abordou em outros momentos com relação à ideia do batismo no Espírito Santo. Você deve se recordar, inclusive subsidiado numa fala do próprio Elinaldo, sobre a glossolalia, a perspectiva que se tem com relação à língua do sujeito que fala aquilo que não entende. O que a gente precisa destacar, portanto, é que tanto o Elinaldo, agora associado a essa figura de Hoover, ambos acreditam que batismo e variedade trafegam juntamente e que um seria uma extensão do outro. Stanley Horton, por exemplo, vai agregar essa fala, esse pensamento e dizer que alguns ensinam que por estarem alistados em último lugar, estes dons, ou por que não dizer especialmente o dom de variedade, seja de menor importância. Isso é um equívoco, Primeiro porque a nossa língua, ela não permite que a gente coloque tudo o que queremos em equivalência. Você já percebeu quando a gente vai falar da Trindade? A gente fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o nosso subconsciente subentende que o último a ser citado, portanto, é o menos importante ou de menor aspecto qualitativo. Isso são aspectos da nossa semântica, da nossa língua, que não nos dá a condição de colocarmos todos em equivalência. Então, quando você olha para a qualificação ou classificação dos dons, é possível que você subentenda dessa forma. Se a variedade está lá em 8º lugar, possivelmente é porque ela é inferior ao dom de sabedoria, ciência, discernimento e etc. E essa não é a conotação. Agora, posto isso, irmãos, você precisa compreender a finalidade. O ponto de número 2, abordado pelo pastor Renovato, é justamente a finalidade do dom de variedade de línguas. Qual é o seu propósito? E ele está explícito já no início dessa abordagem aí no seu material, que você deve ter anotado, acompanhado, visto, rabiscado, que diz o seguinte: o primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Existem outros, naturalmente, inclusive outros deles estão mencionados aí na sequência, mas a priori o principal propósito é justamente esse: a edificação da vida do crente. Então, eu diria que enquanto o dom que já comentado pelo Júnior acerca da profecia e aquele que está muito linkado com este, da interpretação das línguas, trafegam muito pelo aspecto da coletividade, a variedade de línguas, ela se afunila para a individualidade. Ora, Diego, então ela individualiza o sujeito não por esse viés, mas pelo viés da edificação, porque o sujeito que fala uma língua estranha, essa estranheza não é só a ele, mas a todo esse conjunto, todo ao seu entorno. Portanto, eu vou criar aqui uma ilustração muito simplista. O sujeito que toma um púlpito de uma igreja e ele passa 1, 2, 5 minutos falando em línguas estranhas e estas não são seguidas por uma interpretação, isso causa um alvoroço no auditório, uns se emocionam, outros corroboram daquele momento, mas na realidade, aqueles 5 minutos edificaram a ele especialmente e não a igreja, exceto se ele estiver linkado com um dom específico da coletividade, que é a interpretação. Do contrário, ele não edificou ninguém naquele auditório. Então isso precisa ser levado em consideração.
Elinaldo comenta outras tangentes acerca da variedade? Sim, mas eu prefiro afunilar a essa. A variedade de línguas, ela edifica a si próprio. É um dom importante? Sim. A nossa perspectiva pentecostal o compreende como um dom atual, e aí eu já vou adentrar ao ponto de número 3. Sim, nós vemos ele como algo atual, mas nós precisamos ter essa singularidade, né? Percebermos a variedade como algo que edifica a vida do próprio sujeito que o dispõe, exceto quando acompanhado, seguido da interpretação. Há um teólogo escocês do século XX que ele vai dizer o seguinte, que essa ideia da manifestação espiritual, quer evidenciada no batismo ou quer evidenciada na variedade, ela é a imersão no poder energizador do Espírito. Evidencia o dunamis do grego, aquela espécie de dinamite, de um poder absurdo, de uma imersão de fato, né? Toda aquela expressão, aquela virtude do capítulo 1, verso 8 do livro histórico de Atos, ela se evidencia aqui. Mas nós, mais uma vez, ressaltamos que ela precisa ser lida dessa maneira afunilada, individualizada e que edifica a vida de quem a fala. Agora, no ponto 3, de fato, quando a gente fala da atualidade do dom, eu destaquei apenas um trecho, achei esse trecho relevante, compartilho e finalizo esse ponto de número 2. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto o foi nos dias da igreja primitiva. Então, quando o pastor Elinaldo discursa acerca da atualidade, ele automaticamente faz uma apologia, isto é, uma defesa da atualidade deste dom, e ao mesmo tempo ele contrapõe uma perspectiva teológica cessacionista, que crê que este dom foi exclusivo, especialmente o batismo, né? E esse dom que estão linkados à ideia da salvação e não mais como uma evidência, assim como o pentecostalismo acredita. O pastor Elinaldo, portanto, traz à tona que a atualidade desse dom, ela é vigente, nós vemos a atualidade desse dom, você inclusive que me assiste e que já experienciou o batismo no Espírito Santo, pode ser que você execute também ou disponha desse dom, né? Isso é regra? Naturalmente que não. Todos obterão? Naturalmente que não. Mas a compreensão basilar é que, uma vez usufruindo deste dom, tenhamos a compreensão plena de que ele edificará a nós mesmos. Um outro fato, irmãos, para fechar esse raciocínio, eu preciso linkar essa ideia das línguas estranhas com uma proposta paulina sobre ordem e decência. Porque o risco de quem executa esse dom, caso lhe falte controle, temperança, domínio, é que ele caia em desordem e indecência. O nosso culto, a nossa celebração, ela é regida por ordem e decência. Tudo tem o seu momento, a sua hora. E alguns, por estarem nesse movimento pentecostal e lerem o pentecostalismo de uma maneira bastante equivocada, acreditam que podem utilizar-se deste momento, que eu vou chamar de fervor, e eu não estou dizendo que este fervor é infantil ou que não procede de Deus, não vou nem chegar a esse ponto, mas ele está sendo utilizado num momento tão inadequado que pode atrapalhar a ministração da palavra, que é a maior profecia, e consequentemente atrapalhando a exposição da palavra, atrapalha a edificação da igreja, porque ela é edificada por intermédio da palavra, e o sujeito subentende que com aquele movimento ele está exibindo a variedade, exercendo um dom e evidenciando o pentecostalismo. Cuidado, querido, você não precisa de algazarra, de bizarrices, nem de movimentos, né, para mostrar ou para demonstrar que você executa este dom. Permita-se exercer este dom, mas com decência, com ordem, com zelo, com responsabilidade. E simplesmente, se você tiver este dom, tenha absoluta certeza que o nosso Deus, que não é um Deus de confusão, trará alguém que faça a interpretação a fim de que a língua saída dos teus lábios consiga
edificar a coletividade. Essa é a nossa compreensão sobre o tópico de número 2, mas eu convido a vocês novamente, meu amigo Júnior, para dialogar exatamente a interpretação de línguas no tópico 3. Pois não, Júnior? Irmãos, eu gosto muito de ouvir o Diego falando, porque ele é um contraponto a mim, né? Vocês percebem isso. Ele é calmo, tranquilo, enquanto eu falo de forma um pouco mais abrasadora, fervorosa. E quando o Diego, muito centradamente, colocou essa questão do princípio basilar da ordem e da decência, nós observamos que Paulo é muito taxativo nisso. Como eu costumo brincar, a Bíblia não alisa. O negócio que a Bíblia traz de forma eufêmica as coisas, isso é balela. Não existe isso. A Bíblia é muito direta. Ela não floreia nada. Paulo, quando está trabalhando os dons espirituais no capítulo 12, observe que neste mesmo capítulo, Paulo trata acerca da unidade da igreja, da unidade da fé. É o mesmo capítulo em que ele fala dos dons espirituais e ministeriais. Portanto, é importante que nós percebamos que estes dons servem à coletividade. E a coletividade é servida a partir da individualidade, a partir do cuidado que cada um tem consigo mesmo. Por isso que os dons são múltiplos e diversos, de forma que edifica aquele a quem é concedido e também a coletividade para a qual ele foi injetado nesta pessoa, foi concedido a esta pessoa. A interpretação da língua, ela faz este contraponto, igual o Diego disse. Ela vai interpretar aquilo que a língua estranha quer dizer a coletivo, a coletividade. O Thomas Hover, também citado aqui pelo Diego e pelo comentarista, primeiramente, fala sobre a interpretação das línguas nesse sentido. É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, ou seja, na língua mãe, aquilo que foi pronunciado em línguas, ou seja, línguas estranhas. Paulo, ele faz uma advertência bem dura em 1 Coríntios 14, e antes ele faz todo um discorrimento no capítulo 13 sobre o amor, porque ele alisa primeiro, fala com toda tranquilidade, de uma forma tão bonita, talvez um dos maiores poemas da humanidade, né? E para depois, no capítulo 14, ele bater sem dó. E no capítulo 14, ele vai dizer que se alguém fala em línguas e não tem interpretação, se alguém fala em línguas, que seja 1, 2 ou 3, e que haja intérprete. Senão, qual é o vocábulo que ele usa aí? Fica quieto, calado. Isso é pesado, sabe por quê? Porque ele está dizendo, é preciso obedecer aquilo que o Diego acabou de falar. Ordem e decência. Aí você, pentecostal raiz, está me olhando dizer isso, né? E aí vai estar dizendo, irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz, não extingais o Espírito. Oxe, é exatamente isso que eu estou dizendo quando eu cito Paulo falando para ficar quieto. Por quê? Porque é exatamente no culto que a palavra é falada e aí o Espírito age, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e aí traz a vida para Cristo, tanto na conversão quanto na reconciliação. É através da liturgia muito bem desenvolvida no culto que o Espírito age, concatenando cada hino a um tema específico para aquele culto, para atingir as pessoas, tanto liderança quanto aqueles que estão na nave, para agir em conformidade àquilo que o Espírito quer. É através exatamente do uso racional dos dons, do uso disciplinado dos dons, que o cântico entoado é propulsionado pelo Espírito para elevar a alma de cada um dos membros que está dentro da nave. É aí que Paulo diz, então um tem salmo, o outro profecia, o outro canta, o outro se alegra, o outro fala línguas estranhas, porque o Espírito age, mas o Espírito vai agir onde há ordem e decência. O Espírito não age onde há bagunça. Então, como o Diego ele é mais polido, eu vou fazer o contraponto e ser um pouco mais direto. Irmã está que nem um helicóptero no meio da igreja, quebrando o banco, quebrando guitarra, quebrando a bateria, batendo na cara de um monte de irmãos. Segura ela. Pode ser que haja um problema psicológico,
pode ser que haja uma necessidade de expandir, pode ser meninice, mas uma coisa é certa, e vou usar a Bíblia para dizer isso: não é o Espírito de Deus. É bagunça? Não é o Espírito de Deus. Ok? Então, se você acha isso um pouco agressivo no falar, deixa eu te dizer, Paulo é mais agressivo que eu. No capítulo 14, ele diz de forma categórica: ou o dom é usado de forma disciplinada e contribui para o culto público, ou ele não deve ser usado. Paulo é mais taxativo que eu ainda. Portanto, meus irmãos, volta a palavra ao Diego depois desta luta para poder concluir esta lição, meu irmão. Olha, irmãos, é isso que o Júnior colocou. Que lição sensacional. É muito bom ter a sua companhia conosco. E não se esqueça, como fator conclusivo, desse tripé, né, que foi construído aqui nos dons de elocução, profecia, variedade, interpretação, mas com esse viés, né, com o viés da ordem, da sabedoria, da decência, com uma fala construída por Paulo em uma outra carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18, a gente só dá vazão especialmente para o encher do Espírito, mas esquece que ele contrapõe com uma ideia que talvez não seja a melhor ideia para se comparar com o encher do Espírito. Diz, olha, não embriagueis com o vinho que há contenda, né? Poxa, Paulo fez um contraponto entre o vinho e o Espírito. Qual a realidade, então, que ele quis, então, se apegar quando falou sobre encher-se do Espírito? É justamente a ideia do equilíbrio. Porque enquanto você se embriaga e se desequilibra, quando você se enche do Espírito, você está equilibrado. Então, seja um sujeito equilibrado. Se você estiver no púlpito de uma igreja e o pastor determinou um horário para você, não seja audacioso ao ponto de dizer que o Espírito Santo te tomou e agora você vai levar até quando ele quiser. Isso aí é irresponsabilidade, é meninice, é infantilidade, é imaturidade. Então nós precisamos exercer esses dons com maturidade, com sabedoria, com ordem e com decência. Ok, meus irmãos? Satisfação ter vocês mais uma vez conosco. Deus abençoe sua vida, sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu já ia misturar esqueça com escrever, irmão. Virou uma bagunça aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e deixar aqui o seu comentário, não é isso, Júnior? Acerca das suas experiências, né? Exatamente, meus irmãos. E se acaso você está tendencioso a escrever no comentário aí que o irmão Júnior não é pentecostal, calma aí. Vou falar como Paulo diz, roupanta la lenglosais, falo mais línguas que vocês, porém é mais útil falar em português, tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor. Deus abençoe.